Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Rei Jesus vá ao teu encontro neste momento. Este é o canal Experiências Espirituais e Sobrenaturais com Deus, onde eu, Gisele, conto os meus testemunhos pessoais. E hoje quero estar dividindo com vocês mais uma experiência sobrenatural. Deus permitiu que eu passasse por um processo e neste processo Ele me ensinou, trouxe mais maturidade na fé. Então eu quero estar compartilhando com vocês, viu, amados? Eu quero estar dividindo esses testemunhos e vai sair mais ou menos em 3 etapas. Eu vou fazer 2 e minha mãe vai finalizar. Porque quando Deus age no processo, Ele levanta pessoas para nos abençoar, nos ajudar. E minha mãe foi um instrumento que Deus a usou para trazer palavra de ânimo, para não desanimar no momento e de esperança. Então eu vou dividir a primeira parte, depois a segunda e a minha mãe vai estar concluindo com a terceira. Então aí você vai, distribuir o seu tempo aí, o dia que você, hoje eu vou ouvir a primeira parte, depois outro dia eu vou ouvir a segunda parte, vai a continuação do testemunho, porque eu não quero perder detalhes e a lição que eu aprendi, eu quero estar passando. Se Deus permite a gente passar por um certo processo em nossas vidas, para que, primeiro, para a gente amadurecer, crescer espiritualmente. Como diz lá em 2 Coríntios 3:18, somos transformados de glória em glória. Então, assim, a gente vai crescendo. Hoje, talvez você está passando por um processo que até no momento você não está entendendo, mas depois você vai criar maturidade, você vai se fortalecer. Aí amanhã você estará abençoando alguém que também está passando por uma luta semelhante ao que você passou. Eu preciso deixar uma leitura aqui, o que está escrito em João 14, versículo 16 e 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Essa experiência que eu vou estar dividindo aqui foi maravilhosa. Eu senti realmente o Espírito Santo me abraçando. No momento mais difícil, o Consolador veio e me abraçou literalmente. Fique aqui comigo que eu vou dividir essa experiência com você. Eu tive 3 gestações. A primeira, tudo bem, ok. Veio uma criança saudável, maravilhosa, graças a Deus. A segunda gestação, tive um aborto espontâneo. E a terceira gestação, também veio uma criança maravilhosa, abençoada, graças a Deus. O meu testemunho vai ficar na segunda gestação, onde eu sofri um aborto espontâneo. É aí que o processo para mim foi difícil, sofri bastante, mas eu tive uma ação sobrenatural de Deus. Bom, todas as minhas gestações, eu e meu esposo planejamos. Fazíamos todo o pré-planejamento, íamos atrás do médico, fazíamos todos os exames, o check-up geral antes, aí depois, e disso debaixo de oração, e então sempre foram bem planejadas. E esta segunda gestação, que eu vou focar nela, que é aí que está toda a minha experiência, não foi diferente. A gente orou, criamos toda uma expectativa, uma esperança, e Deus nos abençoou, então ficamos muito felizes, muito felizes.
Não era mãe mais de primeira viagem, já estava mais pronta, né? O que a gente errou no primeiro, não era na segunda, então estava todo um planejamento em volta da segunda gestação. Já tinha o quarto da criança pronto, porque já tínhamos uma estrutura em cima disso e estávamos planejando, então, em cima dessa toda a estrutura, estávamos felizes, contentes, até que fomos fazer o exame de ultrassom e tudo na expectativa para já descobrir qual é o sexo da criança, qual será o que Deus está nos mandando. Aí chega lá na sala de exame, a doutora que estava fazendo, a profissional ali que estava fazendo o exame, ela só visualizava as imagens, mas não comentava nada. O clima ficou até meio tenso assim, porque não tínhamos um retorno de nada. Ela ficou um tempo, olhava, e eu e meu esposo trocamos uns olhares, tal, até que ela, de repente, assim, foi bem profissional e bem direta, né? Olhou pra gente, pra mim principalmente, né? Olhou assim e falou assim: olha, a sua gravidez não vai prosseguir pra frente, você vai ter um aborto. Então aguarde que provável por semanas você vai perder este bebê. Ela usou todos uns termos técnicos, explicou ali pra gente, enfim, que tudo estava se desenvolvendo, menos o bebê. E pensa, enfim, o nosso semblante. Eu deitada ali na maca, eu já comecei a flutuar ali mesmo, porque a notícia foi muito ruim. Soou muito ruim, foi impactante a notícia. Meu esposo calado entrou, calado saiu. Eu também fiquei em choque. Quando eu desci daquela maca, recebi aquela notícia, parecia que estava flutuando. Foi horrível. Sentia aquele ambiente de morte no ar. Sentia tudo escuro, horrível. Receber esta notícia não foi boa. Me senti anestesiada. Eu lembro, irmãos, que antes de sair da clínica, eu fui no banheiro. Então eu entrei dentro do banheiro, me tranquei, lá dentro da clínica mesmo, onde eu fiz ultrassom. Ajoelhei no banheiro, chorei, aí as lágrimas vieram. Comecei a falar com Deus. Na verdade eu não tinha nem palavras, eu estava assim tão anestesiada com a notícia. Eu só falei o seguinte: Senhor, a última palavra não é do profissional, é a sua palavra. Então faça a tua vontade. Chorei desesperada, o coração rasgado dentro daquele banheiro. Bom, depois de uns 10 minutos, sequei, disfarcei, sequei os meus olhos, levantei e repeti para o Senhor: faça a tua vontade. E fomos para casa, tremendamente arrasados pela notícia. Mas no fundo, a gente tinha uma esperança. A nossa esperança estava em Deus. Estava acreditando ainda na última palavra de Deus. E foi assim: vou esperar Deus dar o veredito final. Vai ser a vontade dele. Passando alguns dias, tinha completado 12 semanas de gestação. Comecei a apresentar grande quantidade de sangramento. Comecei a sentir muitas dores, o sangramento começou a aumentar demais, começou a ficar intenso. Então eu percebi que realmente estava acontecendo aquilo que a profissional tinha me falado. Estava acontecendo o quê? Um aborto espontâneo. Quando o obstetra avaliou, ele disse: realmente não tem o que fazer,
o seu corpo está expelindo, você está tendo um aborto espontâneo. Aí o obstetra falou assim, olha, faz o seguinte, não precisa correr, não precisa já internar você hoje, eu vou deixar as papeladas todas prontas de internação, amanhã cedinho você vai para o hospital, que a gente vai fazer o procedimento, a curetagem, que é a limpeza do útero, porque não tem o que fazer, você realmente está abortando. Então não desespere, vai para casa e amanhã a gente se vê. Foi essa a notícia, peguei as papeladas de internação e fui para casa arrasada. Muito triste mesmo. Eu entrei numa crise assim, de tristeza tão grande, eu tentava entender o porquê que isso estava acontecendo comigo, eu tinha maior esperança nessa segunda gestação, e então assim minha mente começou a fazer um monte de perguntas, levantar um monte de questões, e eu falava para Deus, Senhor, por que o Senhor me deu esta esperança? Eu orei antes para engravidar e o Senhor me deu essa esperança. Eu criei expectativa em cima desta gestação e agora estou perdendo, Senhor Deus. Eu não aceito, eu não queria que acontecesse esse aborto comigo. Aí, de repente, você que está me ouvindo vai assim, mas por causa de um aborto, que isso? Pela estatística aí, 20 a 30% das mulheres grávidas abortam mesmo, é mais que normal, tem esse aborto espontâneo, né? E você mexeu com você? Isso sim, mexeu comigo, sim. E quando você se planeja, você quer algo, foi frustrante para mim. E abrindo parênteses aqui, que muitas mulheres até entram em depressão por causa de abortos espontâneos, pessoas que planejam o que querem muito e acabam assim, entrando numa frustração muito grande, numa tristeza muito grande, que levam até a depressão. Então isso aconteceu comigo. Parece ser uma coisa muito não tão importante, né? Mas para mim era muito importante e não queria entrar na estatística. Então, assim, eu fiquei frustrada, arrasada, fui para casa me questionando muito. Era uma tristeza muito grande mesmo. Eu queria entender por que Deus me deu essa expectativa, essa esperança de uma herança. Agora Ele estava tirando de mim. Entrei em desespero. E quando eu cheguei em casa, então o que eu fiz? Eu já fui arrumando a minha mala do dia seguinte de internação. E eu falei assim, já que eu vou ter que internar amanhã cedo, já vou deixar tudo pronto. E ajeitei todas as coisinhas. E cheguei no meu esposo e eu falei assim para ele, eu vou entrar no quarto da criança e eu quero ficar sozinha. Eu não quero que você me interrompa por nada, eu preciso estar sozinha, eu e Deus. Eu preciso conversar com Deus, eu preciso desabafar para Deus tudo que está aqui dentro de mim. Então, em nenhum momento me interrompa se você ouvir choro, eu gritando ali dentro, não se desespere. Eu vou me trancar no quarto e quero ficar ali e só vou sair dali quando Deus me der uma resposta. Enquanto eu não tiver uma experiência com Deus, eu e Deus, enquanto Ele não me der resposta, eu não saio daquele quarto. Aí foi o que eu fiz. Olha, irmãos, eu lembro que foi numa quarta-feira. Eu fui no médico cedinho, no meu obstetra, passei, que ele me deu todas as papeladas, e fui para casa. Arrumei toda a minha mala ali, como eu falei para vocês, e era mais ou menos umas 16 horas que eu me tranquei naquele quarto. Entrei ali foi
o meu desabafo. Eu chorava muito, gritava, aquele espaço ficou pequeno para mim, eu fiquei muito agitada, fiquei assim, rodava de um lado para o outro, deitava, não estava bom, levantava, não estava, deitava no chão, não estava bom, eu ficava circulando dentro de um quarto e me questionando e chorando muito, desespero, uma agitação, uma inquietação tão grande, aquela dor que consumia dentro de mim, pelo inconformismo. Eu não estava aceitando a situação. E pensa, irmãos, só lembrando, eu entrei naquele quarto, era às 16 horas da tarde, numa quarta-feira. Eu ali no chão, sem força, não conseguia falar, da boca seca, de tanto chorar, de tanto me desesperar, de tanto ficar agitada. Quando eu olhei para o relógio, tinha um relógio na frente, era 2 horas da manhã. Por isso que já estava sem força, meu corpo estava pedindo água. Praticamente, eu fiquei brigando, agitada ali comigo, 10 horas, era das 16 às 2 da manhã. Daí, 10 horas. Eu agitadíssima, comigo mesma. O meu desespero estava tão grande que eu nem vi o tempo passar. Fui obrigada a ficar mais calma, porque não tinha forças para brigar mais. Estava mais calma por não ter forças mais fisicamente. Eu comecei a entender e que não adiantava eu ficar brigando, agitada. Aconteceu. Então eu comecei a procurar a resposta para aquela situação que eu estava vivendo. Naquele momento eu parei de ouvir os ruídos internos, os conflitos internos, o medo, o desespero, as dúvidas, as questões. Então parei e falei assim, para que eu sofrer tanto assim? Por que eu estou fazendo isso? E eu comecei a me questionar. Por que Deus me ouviria? Por quê? Por que Deus importaria comigo? As questões começaram a vir. Só que eu não tinha nem mais força para falar. A minha língua travava, a boca tanto seca. Aí esse questionamento foi tudo em pensamento. Eu deitada ali no chão, tudo em pensamento. Por que Deus importaria comigo? Acha? Tem tanta coisa importante para Ele ver, se importar. E por que Ele vai olhar para a minha situação? Eu sou mais uma de milhões, de muitos. Eu entrei na estatística dos 20%. É normal isso. Então por que Ele vai se importar comigo? Então naquela fragilidade ali no chão, começando a levantar essas questões em pensamento, foi quando de repente, esse de repente é muito bom, é algo que te surpreende. De repente, ouvi um barulho de vento tão forte na janela do quarto, gente, que chacoalhou a janela. Eu nunca tinha visto aquilo, nem em tempos de chuva, tempestade muito forte, nunca tinha acontecido aquilo. Entrou um vento pela janela que entrou pelas persianas da janela, dos furos da janela, que estremecia a janela, aquela ventania forte. Aquilo me chamou a atenção. Então, eu no chão ali, levantei a cabeça e olhei. Eu vou continuar a segunda parte desta experiência, deste testemunho. Espero que você acompanhe, tá bom? Espero você até lá e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!